Para quem não sabe, eu sou gerente de uma loja de vendas de materiais para construção e dentro de um ano após a minha gestão, eu consegui aumentar, multiplicar o faturamento dessa loja em mais de 166%. E o que eu fiz? Eu basicamente peguei tudo que deu certo na minha operação e anotei para você adaptar para o seu tipo de negócio, para o seu time, para a tua operação, tá? Tenho certeza que você aplicando da mesma forma que eu apliquei, claro, de uma forma mais personalizada, né? Você vai colher resultados satisfatórios também, assim como eu. Olá, eu sou Guilherme Andrade e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na loja foi implementar uma cultura de vendas e excelência. Vamos por partes, né? Cultura de vendas, o que é isso? Você precisa urgentemente implementar uma cultura de resultado dentro da sua empresa, tá? O seu time precisa entender, cada pessoa individualmente precisa entender que ela é importante, que ela está ali para fazer diferença, de fato, para agregar valor ao máximo de vidas possível. Nós vendedores não vendemos apenas um produto, vendemos uma solução para o problema específico do nosso cliente, tá? Então, uma cultura de vendas é basicamente uma cultura atrelada a resultado. Você não está ali simplesmente para cobrir aquele espaço. Você está ali para entregar resultado, para entregar números. E uma cultura de excelência é basicamente fazer literalmente tudo com excelência. Digamos que na nossa empresa tem ajudante geral. Cultura de excelência está nos mínimos detalhes. Isso inclui o quê? Está tirando um pó de um produto. Faz da melhor forma possível. Está varrendo, deixa essa loja o mais limpa possível. Está precificando o produto, deixa de uma forma extremamente padronizada, uma forma bonita esteticamente. São coisas simples, só que faz toda a diferença dentro da nossa operação. Tá? Então, uma cultura de excelência é literalmente você ser uma pessoa que, além de entregar resultados, você faz da melhor forma possível. Entendeu? Então, é basicamente isso. Então, a primeira coisa que eu fiz dentro da minha operação foi implementar a cultura de vendas e excelência. E o próximo ponto, que é muito importante, só que muitos empresários, muitos gestores deixam a desejar, é implementar processos inteligentes e eficientes. Tá? Implementar e reestruturar. Tá, e o que seria processos? Os processos, pensa neles como se fosse passo a passo. Tá? Os processos são literalmente passo a passo que tua equipe vai seguir para variados tipos de situações. Tá? É um passo a passo que você vai disponibilizar para tua equipe. É basicamente o jeito que você quer que eles façam. E eles vão fazer. O que acontece? Muitas vezes, nós, gestores, queremos ser, obviamente, mais produtivos. E o que acontece? Correndo atrás dessa produtividade, a gente começa a colocar na nossa operação vários processos burros. E isso atrapalha o nosso desenvolvimento, atrapalha os nossos resultados. Nosso faturamento cai. Tá? E o que são esses processos burros? São literalmente processos que não devem estar na sua operação. Então, ao invés de ajudar, você está burocratizando toda a operação e está atrasando a tua equipe. Então, a culpa não necessariamente é do teu time, a culpa é sua que está implementando processos burros. O que eu fiz, primeiramente, foi identificar, eu basicamente quebrei toda a operação, tá? Em blocos, e em cada bloco desse eu identifiquei exatamente o que deveria ser feito, visando o quê? Uma operação mais fluida, sem problemas, sem gargalos, tá? E através disso, eu implementei processos inteligentes, que são processos que de fato devem estar dentro da operação, processos que vão ajudar a multiplicar os resultados, vão ajudar a nos prevenir de eventuais problemas com clientes, eventuais problemas com fornecedores, eventuais problemas com atraso de entrega. Tudo isso através dessa mapeação de processos e reestruturação de processos, tá? Então isso aqui é um dos pilares principais, só que muitos gestores, muitos donos de negócios deixam a desejar, entendeu?
tá ali fechado no mundo deles e acaba que, ao invés de ser produtivo, ao invés de ajudar a operação, tá literalmente levando o negócio à falência por causa de processos. Então, você, gestor, você, dono de negócio, você deve se atentar muito nisso. O que eu fiz, né? Qual que foi o próximo passo? Eu identifiquei que dentro da nossa base de clientes tinham muitos clientes ruins. E a partir disso, eu defini o ICP, né, o perfil de cliente ideal que eu queria atingir, tá? E o que acontece? Eu literalmente fiz a limpa em toda a minha base de clientes. Então, no começo, as pessoas ficavam meio assim, meu, é sério que você está fazendo isso? É sério que você está simplesmente levando esse cara embora para o teu concorrente? Sim. São o quê? Clientes ruins, clientes que, o exemplo, pede desconto em cima de um parafuso, pede desconto em cima de uma conexão hidráulica, entendeu? Então, eu defini o quê? O meu cliente ideal é aquele cliente que valoriza meu trabalho, é aquele cliente que deixa muito, que vai aumentar meu LTV, vai aumentar, enfim, ele sempre vai comprar comigo, vai ter essa recorrência, e é o tipo de cliente que não vai ficar pedindo desconto. Tá? Ele vai entrar na minha loja sabendo que eu vendo produtos de qualidade, eu vou fazer de tudo o meu máximo para entregar o melhor preço em cima disso. Só que eu não vou me desdobrar, não vou vender produto ruim só para entregar um preço mais acessível. A partir do momento que eu fiz isso, que eu mudei o perfil de cliente, quer dizer, que eu deixei mais notável e foquei em atingir um perfil de cliente ideal, aí as coisas começaram a mudar. O que principalmente mudou? O ticket médio, o valor que cada cliente deixava na loja. Então, ao invés de simplesmente cair o faturamento ele começou a aumentar. Então, aos poucos, nós fomos substituindo esses clientes ruins por clientes bons, de forma totalmente natural. E como que eu fiz dentro da operação para a gente conseguir alcançar esses públicos? Então nós identificamos quais que eram os momentos de alta demanda e os momentos de baixa demanda. Geralmente nos momentos de baixa demanda, a maioria dos clientes que chegavam dentro da loja já eram clientes que eram da nossa base, já eram clientes recorrentes. Eram poucos? Eram, mas eram clientes recorrentes. E dias de alta demanda, exemplo, domingo, a maioria das vezes chegavam clientes novos, tá? E o que nós fazíamos? Para negócios locais, para certos tipos de nicho, para certos tipos de empresa, para certos tipos de loja, uma estratégia que funciona muito bem ainda é cartão de visita. No começo, como eu vim do marketing, né? Antigamente eu tinha uma assessoria de vendas e eu já vim com eu já me tornei gerente com aquele pensamento de cartão de visita não funciona, mas não. Cartão de visita funciona você utilizando a estratégia correta e conversando com o público correto. Então eu comecei a aproveitar esses momentos de alta demanda, onde a maioria dos clientes eram clientes novos, e comecei a expandir minha base, entregando o máximo de cartões possíveis. Identifiquei que o meu perfil, que aquele cliente fazia parte do meu perfil de cliente ideal, eu entregava. Se não fazia parte desse foco que eu queria atingir, esse tipo de cliente que eu queria atingir, eu simplesmente não entregava, porque eu não queria que esse cliente viesse até a minha loja, né? Então também era aquele tipo de cliente que, não, no concorrente está tal valor, no concorrente está mais barato. Então eu comecei a falar o quê? Tudo bem, pode ir. Entendeu? Pode ir, sem problema nenhum, entendeu? Então, a gente foi fazendo essa seleção e deu muito certo. E o quarto ponto que fez nós aumentarmos o nosso faturamento em 166% ao ano foi treinar literalmente toda a equipe, desde o ajudante geral ao vendedor.
Todo mundo que entra no nosso quadro de colaboradores, no nosso quadro de funcionários, passa por esse treinamento. Como a nossa cultura é uma cultura de vendas e excelência, eu não poderia deixar isso de fora. Antigamente, nós não tínhamos uma metodologia, enfim, nem nada. Tinha literalmente nada disso. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi minha metodologia, tá, chamada CIA, que é composta por 5 passos. E o que acontece? Através disso, eu consegui notar, através de tudo isso que foi falado, principalmente relacionado à cultura de vendas e treinamento, eu consegui notar que os meus colaboradores, eles passaram a ser mais protagonistas e proativos depois disso. Então, o que eu coloco na cabeça deles é que vocês são os melhores. Não existe concorrência. A concorrência a gente já esmagou faz tempo. Vocês são os melhores. Eu já coloquei na cabeça deles que eles são imbatíveis. Entendeu? Ali, você como gestor, você tem que saber também ir guiando os seus colaboradores para também não subir muito para a cabeça, porque fica um negócio chato, né? Mas é basicamente você ter um time que sabe do que é capaz, entendeu? Então, eu basicamente, como o nosso foco dentro da loja é formar vendedores ao invés de contratar vendedores prontos, eu literalmente transformei atendentes em vendedores de alta performance. Às vezes não eram nem atendentes, eram pessoas comuns que nunca tiveram experiência com vendas. E eu pegava essa pessoa do zero, passava esse treinamento e mais ou menos depois de 15 dias já conseguia se virar um pouco. Em 3 meses já estava praticamente uma máquina de vendas, né? Então tudo isso através de treinamento e acompanhamento com o meu time. Não é porque você é gestor que você só tem que ficar dentro do seu escritório, não. Principalmente se você é um gestor comercial. A sua equipe precisa ver você, sua equipe precisa que você esteja lá. Principalmente para dar exemplo e para motivar a tua equipe, entendeu? Para eles entenderem que você está ali para eles, entendeu? Que eles podem contar com você, que eles podem confiar em você. E é basicamente isso. E um ponto que destravou as nossas vendas foi implementar um CRM. O CRM, pensa vamos lá, vamos pensar no seu processo comercial, toda a sua operação comercial, e quebra ela em colunas, tá? Então, um exemplo. Primeiro a gente capta o lead, capta o contato. Depois a gente pega uma lista de materiais. Depois a gente faz o orçamento, encaminha esse orçamento para cliente. Enfim, você entendeu. Então agora pensar na sua operação comercial. Quais são cada etapa desse processo comercial? O CRM, ele é basicamente um lugar onde você consegue ter uma clara visualização de qual etapa cada cliente seu está. E através disso você consegue, através dessa clareza, você consegue ver em quem você precisa depositar mais energia, quem você não precisa, quem está prestes a fechar, quem que você precisa investir um pouco mais. E o que acontece? Através dessa simples implementação desse CRM, nós conseguimos aumentar consideravelmente o nosso ticket médio, porque as maiores vendas de 5 mil, 9 mil, 10 mil reais, foram feitas através do CRM. Tá? Então, o lead chegava dentro do WhatsApp. Através do WhatsApp, a gente fazia todo esse acompanhamento e já colocava no CRM. Tá? E através do CRM, a gente tinha toda essa clareza, quem já estava quase fechando, quem não estava. Enfim, a gente conseguia aproveitar cada oportunidade de vendas. Porque o que acontece? Principalmente quando você já tem um time um pouco maior e é o mesmo WhatsApp, acaba que alguns clientes, enfim, acaba que vai formando algumas pontas soltas dentro da tua operação. E essas pontas soltas fazem você perder muito dinheiro, então você deixa muito dinheiro na mesa. Porque às vezes alguém está falando com o cliente, só que por algum motivo foi resolver outra coisa, esqueceu o cliente, depois não mandou mensagem e perdeu essa venda.
Então, às vezes é uma venda que já era praticamente fechada e simplesmente esqueceu, por não ter essa clareza, tá? Então, uma das primeiras coisas que você precisa implementar na sua operação comercial é implementar um CRM. E outra coisa que eu fiz, que aumentou consideravelmente os nossos resultados, foi implementar, definir uma rotina para cada colaborador. Então, a ajudante geral vai fazer isso, no período da manhã, voltou do almoço, no período da tarde, vai focar nisso. Balconista, vendedor, enfim, literalmente todo mundo tem uma rotina do que tem que fazer, do que não tem que fazer, tá? Então, o que eu te aconselho é já fazer isso imediatamente, porque às vezes o que acontece? Às vezes está faltando produtividade dentro da sua operação, porque o seu colaborador também não tem clareza em exatamente o que ele deve ou não priorizar, que tarefa ele deve ou não priorizar, e às vezes fazer mesmo, tá? Então você como gestor, você tem que deixar isso muito bem definido. Você tem que ver o que de fato é prioridade, o que não é, e passar para os seus colaboradores. Outro ponto muito importante é o seguinte: nós somos uma empresa de varejo, tá? Varejo, na maioria das vezes, é loja física. Pega o que eu vou te falar agora e adapta para o seu tipo de negócio, tá? Então isso vai funcionar tanto em loja física quanto o ambiente virtual, tá? Você precisa organizar e limpar o seu ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, o vendedor está vendendo ali no balcão, atrás do balcão fica sujo, fica desorganizado, porque vai chegando cliente, vai saindo outro cliente, enfim. Só que, se não dá a devida atenção, vai ficando um chiqueiro a sua loja. O layout está todo bagunçado, né? O posicionamento de cada estante, cada coisa está totalmente bagunçada, não está padronizada, não está bem definida, e você também acaba perdendo vendas por conta de má organização e falta de limpeza no seu ambiente. O cliente vai olhar, enfim, a percepção de valor da sua empresa sobre o seu cliente vai cair muito, tá? Então se atente muito nisso, foque em ter um ambiente sempre limpo, sempre organizado, sempre. Isso daí vai refletir diretamente na sua venda, nos seus resultados. E para fechar com chave de ouro, eu peguei literalmente todos os meus processos internos e coloquei dentro de um playbook, dentro de um material, dentro de um PDF, onde vai facilitar o onboarding de cada colaborador novo que chegar dentro da minha operação. Então, chegou dentro de uma operação, além de ter o treinamento de vendas, eu distribuo esse arquivo PDF com todos os processos internos da nossa empresa. Justamente para quê? Otimizar o meu tempo e o dele. Para não ter que ficar falando exatamente tudo, todas as vezes, sempre. Entendeu? Então isso ocupava muito tempo, e através desse playbook eu consegui pelo menos diminuir uma parte dessa energia, desse tempo que eu gastava falando toda hora as mesmas coisas para todo colaborador novo que chegava. Eu encapsulei em torno de 9 anos de experiência com vendas em um método de 5 passos. São 5 passos que, seguindo à risca, você vai conseguir vender literalmente qualquer produto, independente do nicho, independente de qual etapa seu cliente esteja dentro do seu processo comercial. O nome desse e-book é CIA, e se você quiser ter acesso a essa metodologia totalmente de graça, tá? Eu estou disponibilizando esse e-book aí no link dos comentários. É só você clicar e baixar, tá bom? E se você quiser ter um acompanhamento mais de perto comigo, né? Se você quiser que eu resolva o seu principal problema dentro da sua operação, ou o principal problema dentro da sua operação comercial, eu criei a minha consultoria individual, onde dentro de 1 hora eu vou analisar toda a sua operação e junto com você nós vamos criar um mapa
um mapa de desenvolvimento, um mapa para a gente conseguir resolver todos esses problemas e, consequentemente, aumentar os seus resultados, aumentar o seu faturamento e aumentar a fluidez da sua operação comercial. Se você ficou interessado, se você quer ter esse olhar mais clínico, esse olhar mais estratégico dentro da tua operação, convido você a estar preenchendo a aplicação da minha consultoria individual, que está aqui no link abaixo também. Então, no mais é isso, eu te encontro no próximo vídeo.